ninguém era evangélico. Meu pai bebia muito, gastava todo o dinheiro dele com bebida. Foi muita luta, muito sofrimento. E veio arriscar. Ele dizia assim que ia arriscar a sorte no Rio de Janeiro, né? Pensa numa cidade pequena, daqui a pouco veio para uma cidade grande. Ele trouxe o sobrinho dele outrora ao Rio. Esse sobrinho dele, meu pai ensinou tudo de padaria, de fazer pão para esse moço. E ele arrumou emprego com meu pai numa padaria. Nós fomos morar, estava na casa de família, da família. De repente houve uma situação que quando pensou tudo junto numa casa pequena, meu pai não tinha como pagar aluguel, invadiu uma casa grande lá no Rio de Janeiro. Invadiu uma casa, pensa, todo mundo invadiu aquela avenida, casas de avenida. Meu pai invadiu também. Só que eu não contava para ninguém que a casa era invadida, né? De jeito nenhum. Mentira que só a misericórdia. Pobre de maré. Fumava que só. 13 anos já fumava, já bebia conhaque com Andréia, no Rio de Janeiro. Já comecei a andar bastante por lá. Só Deus para me guardar. Porque Deus, quando Ele tem um plano em nossas vidas, quando Deus nos diz que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, é verdade, igreja. Levanta a mão, diga, é verdade. É verdade. Porque mesmo a gente sem estar na presença desse Deus, servindo a Ele, sem conhecer o poder, a sua glória, a sua majestade, Ele já tem nos guardado de uma forma especial. E me guardava ali no Rio de Janeiro, porque era só praia, era ficar pretinha, que branca eu queria ficar pretinha, morena, e ia lá para os carnavais, porque eu já ficava naqueles blocos pequenos de desfiles de rua, né? Eu já vivia ali nos carnaval, era 3, 4 dias, minha mãe me procurava, não me achava. Então pensa como Deus me guardou. Aquela escola que hoje é Beija-Flor, eu lembro do terreno que foi invadido, eles começaram aquela escola e eu comecei junto. E eu sempre dizia ali, eu vou ser porta-bandeira dessa escola. Mas Jesus é tão bom que não deixou, irmão. Jesus foi bom que não deixou. Trabalhei em várias empregadas, de babá, tudo que você pode imaginar. E eu ainda dizia para o meu pai, quando eu ficava brava com ele, dizia assim, nem de você eu preciso. Dá um sorriso bem lindo para a sua irmã, diga, como eu preciso de você. Eita, xalamanda. Pega forte a mão da sua irmã, diga, irmã, dê um sorriso para ela, diga, que bom que eu tenho você. Como eu preciso de você. Levanta a sua mão para o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ali no Rio de Janeiro foi uma vida sofrida. E eu não aceitava mesmo também. E todos que eu encontrava faziam amizade, eu dizia que era rica. Que meu pai era rico. Achei que arrumou um namorado dono de floricultura, né, de casa de flores. Acho que tinha mais de 30. Aí ele dizia, eu quero conhecer seu pai. Eu disse, você não pode. Meu pai é bravo. Eu só tenho 16 anos. Mas ele começava. E ele dizia, mas eu tenho que mandar flores para você. Eu disse, me dá que eu levo. Eu descia do carro e pegava. Sabe por quê? Porque na minha casa não tinha um vaso para colocar as flores. Eu pegava a panela da minha mãe, enchia de água e colocava ela lá. É, igreja. Mas Deus nos conhece. Levanta a sua mão, glorifica o nome do Senhor. Deus nos conhece. Por dentro e por fora. Diga para o teu irmão, tu é escolhido, irmão. Ele te conhece. Eita, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Pega forte a mão da sua irmã, do seu irmão, diga, ande camanda, ela chama na rádio, diga assim para ele, tenha ânimo. Eita, manda ela chama aí, tenha ânimo.
sendo evangélica, mas só fiquei 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, tranquila. Porque depois, eu tendo essa filha linda, maravilhosa, eu disse, eu quero outro filho. E eu engravidei. Estava com 7 meses já dessa criança, e era um menino. E tudo bem, entre aspas, bebia, forró, com sogro, gostava de beber bastante, cigarro, dançava, brigava com meu marido, colocava ele para pular a janela, ele vinha de novo. Quando ele ia entrar pela porta, eu dizia, pela porta ele também não entra, ele vai pular a janela de novo. Irmão, era uma situação, era uma guerra, era um lar sem Cristo, um lar sem Deus, aleluia. Marido carregado, tinha dinheiro, moto, carro, financeiramente bem, e ainda continuava metida, porque eu dizia, eu comprava bastante lençóis bons, louças boas, quando só usava no fim do ano, porque a parentada vinha tudinho, né? Então eu mostrava para os parentes que tinha, e eles brigavam, queimavam minhas toalhas com cigarro, quebrava minha louça. Já pensou, irmão? E embora tudo brigando, era só misericórdia. E aí, grávida de 7 meses, já sabia que era um menino. A minha casa era de esquina, uma esquina meio violenta. A irmã Vânia faz sempre na minha casa. Foi hoje, louva a Deus pela vida dela, que hoje ela passou na minha casa, me pegou. A minha filha, o meu neto, que está cochilando ali, irmão, glória a Deus, né? Que acordou cedo, mais cedo do que eu. Glória a Deus, aleluia. E eu lavei a louça, peguei um lixinho e fui colocar lá fora em um balde que tinha no quintal. E quando eu saio, é época das mães da vacina das crianças. E eu venho com uma Brasília, um carro, uma Brasília azul. Ela subiu e eu vi que tinha uma cadeirinha atrás, tinha até um menininho sentado. Mas de repente, na descida, desceu um homem de bicicleta, com tudo assim. E foi em frente à Brasília. Pá! Bateu. Esse homem subiu uns 3 metros de altura. Caiu em cima daquela Brasília. Eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus, que é isso? Aí juntou gente, eu disse, pronto, o homem morreu. Jogou longe, estou lá caído. Chega gente, chama socorro. E a criancinha que estava atrás, até fiquei com ela dentro da minha casa, porque muitos vidros, caquinho de vidro, pulou na criança, nem deram conta de levar a criança, resolveram até deixar para a mulher levar esse homem lá no hospital, na Avenida Bateu Bem, e corre com aquele homem, leva para o hospital. Depois eu fiquei sabendo que ele não morreu. Interessante que ele morreu, pastor, depois de 3 anos que Jesus me curou. Já pensou? Vizinhos moravam por ali, ele morreu depois de 3 anos que Jesus me curou. Já pensou? E aquilo ali passou, eu pensei que fosse uma coisa, passou, acabou. Mas aí eu comecei a ter ânsia de vômito, passar mal, muita febre, íngua debaixo do braço. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei para o meu esposo, me leva no hospital. Ele me levou lá na Avenida Bateu Bem, no pronto-socorro, onde eu estava até fazendo, eu tinha um convênio em São Caetano, mas você é tão longe, eu preferi ficar ali em São Mateus mesmo. E quando eu entrei na sala do médico, eu expliquei para ele. Eu disse, aconteceu assim, assim, assim. Ele não me fez toque, não fez nada. Apenas ele disse assim, isso é normal. Está tudo bem com você. Preocupado com os exames que umas mulheres tinham feito lá, não deu muita atenção para mim. O médico falou, eu saí daquela sala e fui embora. Só quando chegou a noite de madrugada, eu passei muito mal mesmo. Eu disse para o meu esposo, me leva para São Caetano, no nosso convênio, onde eu tive a Edilma. E ele me levou. Quando chegou lá, o médico disse, tem que internar ela urgente, porque a criança dela está morta. Morreu, a criança dela está morta. E agora tem que internar. Contou para o meu esposo. Eu fiquei internada ali. E começou a me dar um soro, com remédio de dores, de dar dores de parto, para ter aquelas dores, aquela criança nascer normal. Uma dor horrível. Eu tive minha filha normal, mas que dor. Eu confesso, igreja, eu tenho que falar meu testemunho, sabe, por completo. Foi tanta dor que eu tentei tirar eu mesma a criança. Mas eu só um tempo que eu vi que estava
dissolvendo, estava dissolvido aquilo ali. Eu soltei, com tanta dor. Daqui a pouco a criança nasceu, a enfermeira chegou, eu apertei a campainha, ela chegou e perguntou para mim assim: você quer ver a criança? Eu disse: eu não. Ela disse assim: é um menino. Eu disse: tá bom, mas pode levar porque eu não quero ver. E dali começou o meu sofrimento. Saí do hospital, fui para casa. O inimigo já estava lutando com a minha vida, porque Deus, quando tem um plano conosco, irmão, Satanás, ele vem em todos os momentos para querer nos matar, nos tirar nossas vidas. Mas diga para o seu irmão que Deus tem contigo. Não adianta o inimigo se levantar. Fale para sua irmã mais uma vez: tenha bom ânimo. A vitória já é sua. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Olha para o que Jesus ele merece. Louvado não adianta. Eita, Espírito Santo. Até ali no hospital, a doutora, quando foi, ela quis me dar alta rápido. Interessante que eu vi quando ela chegou para mim e disse: você está de alta. Mas tinha uma mulher do lado, eu não me lembro bem se era uma enfermeira, quem, eu sei que era uma mulher. Quando a doutora saiu, a enfermeira chegou para mim e disse, aquela mulher disse para mim assim: você não pode ir embora agora. Você não tem condição de ter alta não. Porque se você sair, você vai morrer no meio do caminho. Eu vou procurar essa doutora, vou dizer que você caiu no banheiro, fica aí que eu já volto. Daqui a pouco a mulher volta, eu creio que era uma enfermeira. Ela veio com um estouro, com um monte de coisa e aplicou em mim tudo, né? E ficou ali, eu fiquei parado, eu disse: tudo bem. Ela disse: você vai melhorar. Eu disse: tudo bem. E melhorei sim, daquela fase ali melhorei. Fui para casa, foi passando os dias, aí eu pensei que eu estava grávida novamente, com ânsia e tudo. Era um mioma, porque o mioma, quem passa por esse período, é como se fosse uma gravidez mesmo. Você tem ânsia, tem tudo. Eu fui no médico, fui fazer um pré-natal. Só que ele percebeu que a minha barriga não crescia. Ele disse: vamos fazer um ultrassom. E fez. Quando fez, era o mioma. Ele disse: vamos mandar você novamente para o hospital, para fazer uma coletagem. Eu disse: tudo bem, vamos fazer. Pensei que fosse até uma coisa simples. O abençoado do médico chegou, em vez dele tirar, fazer a limpeza toda, ele me deixa tudo lá dentro, corta e deixa lá dentro. Fiquei um dia no hospital, no outro dia vim embora. Quando eu chego de madrugada, eu tive uma hemorragia. Ela vai correr novamente para o médico. Eu, como já não era evangélica, tinha uma boca que só misericórdia, já xinguei tudo quanto é médico, brava que só, porque eu não estava aguentando. Aí me levo de novo para fazer uma coletagem. Quando tentava aplicar anestesia em mim, pulava, eu estava muito nervosa, mas eu creio que Deus já estava de olho em mim naquele dia. Me deu uma calma, acalmei, eles conseguiram, fizeram a coletagem, depois fui para o quarto, fiquei mais uns 3 dias ali, fui para casa. Eu tinha que voltar no médico para poder levar para ele os exames, tudo. O médico que tinha mandado para mim fazer essa coletagem, que estava me acompanhando nesse pré-natal. Só que quando chegou lá, ele disse para mim assim: dona Vilma, nós vamos ter que tirar o seu útero fora. Vamos ter que fazer outra cirurgia, tirar o seu útero. Aí eu comecei a chorar, porque ele não disse que eu estava com câncer. Ele não contou. Porque naquela época, para um médico chegar para uma pessoa, hoje, tá mais claro as coisas, né? A televisão fala, eles comentam mais, eles colocam psicólogo para tratar com você ir aceitando, aquelas coisas todas. E antigamente tinha gente que tinha até medo de chegar perto de você, quando soubesse que você tinha câncer, pensava que já era uma doença contagiosa. A família do meu marido mesmo se afastou todo mundo de mim. Fiquei sozinha. Fiquei só eu, meu marido e a minha filha. Eu não quis comentar para a minha família no Rio de Janeiro, eu também não sabia. Eu fiquei quieta, eu falei: deve ser algo normal. Eu nunca levei problemas para minha mãe, para minha família. E ficou. Aí eu disse para o médico: não vou tirar não. Não vou tirar.
esposo. Aí disse, agora, ela não quer fazer essa cirurgia, ela não quer tirar o útero. Aí diz ele que ele falou para o médico, disse assim, a única solução que tem é quimioterapia. Eu não sabia o que era esse negócio de quimioterapia, nem pensava. Ele disse, então vamos fazer esse tratamento com ela, vamos fazer esse tratamento para ver até onde vai dar, porque assim, essa enfermidade, diga para o seu irmão, é só Jesus para curar. Diga para o seu irmão, é só Jesus para curar. Fale para a sua irmã mais uma vez, tenha bom ânimo. Eita, coisa forte, eu creio. Aleluia. Não esqueça não, Deus está mandando profetizar na sua vida. Tenha bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Tenha bom ânimo, que a sua vitória, ela está aqui nessa manhã, de uma forma especial. Meu Deus, aleluia. E eu fiquei em São Mateus, até o centro da cidade, ali do lado do Ibirapuera, que é no meu convento, por ali, aleluia. Teve uma época que eu estava sem carro, e aí eu ia de metrô, e fazendo esse tratamento, tinha dia que eu vinha toda mole, não queria comer, e chegava até passar dias e dias sem me alimentar. Essa quimioterapia é horrível, irmão, é horrível. Ela deixa você dopado, deixa você sem ânimo para nada, sem limpar a casa. Até quando eu me recuperava um pouquinho, eu ia ter que voltar de novo. Isso ficou 8 meses assim. Meu cabelo caiu tudo, eu comecei a colocar touca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi uma situação. Eu disse, tudo bem, daqui a pouco eu vou ficar boa, e acabou que nada, igreja. Eu estava na máquina costurando, eu tinha uma máquina. Minha filha, aleluia, estava dormindo nessa tarde. E eu comecei a sentir uma dor nas costas, muito forte. Eu disse assim, meu Deus, eu acho que é porque eu estou costurando. Aí levantei, aliás, eu me mexi para um lado. Eu disse, eu vou deitar um pouco. Quando eu me levantei, que eu deitei, aquela dor ficou mais forte. Parecia alguém como se enfiasse uma faca e tirasse toda hora. E eu começou a me faltar o fôlego. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou levantar dessa cama agora? Para chamar um vizinho, chamar alguém. Deus foi tão bom, que eu consegui levantar daquela cama, chamei minha vizinha. E disse, ligue para o meu marido vir me buscar, porque eu não estou passando bem, estou com muita falta de ar e muita dor. Fique com a minha filha aí. Deixei minha filha com ela, ele veio me buscar, corri para o hospital novamente. Quando chegou lá, o médico disse para o meu esposo assim, agora sim, agora que agravou a situação dessa mulher. Ela está com câncer no pulmão, tem 8 nódulos no pulmão dela, e agora, só Deus mesmo, disse para o meu esposo. E ali me internou. E eu começava a sentir falta de ar, dores terríveis. E eram morfinas, e injeção, passava. E eu vinha para casa. Meu marido vinha me buscar, os médicos me davam alta. Daqui a pouco eu tinha que correr de novo, porque só passava com essa injeção, as dores. E essas morfinas, elas são terríveis, elas diminuem os dias de vida da pessoa, sabia? Eu estive com a irmã Vânia, aqui na cidade de Nova Odessa, fomos visitar uma mulher bem sucedida, que nada dos médicos, louvado seja o nome do Senhor, sentada na cadeira, no sofá, tudo ali perto dela, para ligar a televisão para tudo. Eu ficamos a tarde todinha evangelizando ela, e ela aceitou Jesus como Salvador, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu ficava com essa dor, e com muita falta de ar, chegava lá, eles colocavam no balão de oxigênio, e ficava ali, aplicava injeção, e aplicava, pois foi numa tarde, de uma sexta-feira, já tinha 1 ano e meio nesse sofrimento. Só chegava em casa, dava um beijinho na flor, e saía de novo. Diga para a sua irmã assim, ame a sua casa, ame a sua família. As irmãs limpam a casa com muito carinho, irmãos. Aleluia. Não digo igual para casa, né? Mas cuide, limpe. Oh, lugarzinho gostoso, aquele quarto que a gente chega, né? Aleluia, cansada. Aleluia, aquele banheirinho. Eita, porque tem gente que ainda diz assim, essa casa
Ficava pensando na louça, na roupa, minhas coisas tudo mofando, estragando, sem ter ninguém para cuidar. Apesar que eu idolatrava a casa quando eu não era evangélica. Meu chão era vermelhão, eu encerava constantemente. Eu não podia ter uma manchinha. A minha filhinha linda e maravilhosa que está ali, se ela mexesse em alguma coisa, a minha estante, era tanta coisa que eu tinha para limpar a igreja, que eu ficava um dia se brincar madrugada e no outro dia só limpando. Graças a Deus que eu só tenho um pé de babosa agora, que ele leva chuva seca, ele não morre de jeito nenhum, bichinho. Aleluia. Eu olho para ele do meu lado que está água em você. Aí ó, o restinho é com Jesus, a chuva vai vir e vai molhar você aí. E ele está lá verdinho, bonitinho. Planta na minha casa não posso, cachorro só tem uma ali porque a turma me deu, porque ela não pode ficar com ele. Mas não quer que ele não tem tempo, irmão, para cuidar dessas coisas mais. Aleluia, agora eu limpo, lavo tudo, deixo tudo limpinho. Aleluia, minha filha me ajuda quando eu viajo, cuida do pai dela, dá comida para o pai dela, cuida de tudo. Eu digo, filha, quando mamãe voltar, nós damos uma faxina brava, até nas paredes. Aleluia, nós vamos correr, fazer o querer de Deus, e a obra tem vidas me aguardando, me esperando em casa, irmão. Aleluia, nada me segura mais. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o presídio da voz, hoje eu falei para ele, eu digo, daqui uma sexta-feira eu jogo água em você, se não chover. Calma aí que Jesus é bom, aleluia. Levanta a sua mão, glorifica o nome do Senhor. Fala para o teu irmão mais uma vez, profetiza aí, você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado desse derramamento, desse testemunho. E diga, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. O que é que você está passando? O que é que você está atravessando? O que é que você está passando? Eita, Espírito Santo, Jesus manda dizer para você, está falando contigo, tenha bom ânimo. Adore, levanta sua mão. Agora o Senhor dos Exércitos, adore, porque Ele é bom. Igreja, e esse sofrimento dessas dores que acabava comigo. E numa sexta-feira, de tarde, na hora da visita, olha como Jesus é lindo. Eu percebi que tinha uma jovem ali, e ela contando para mim que ela foi internada por causa de um dente, que infeccionou bastante. E não ia ficar muitos dias, ela não chegou a ficar nem 3 dias ali. Olha como Deus faz. E a mãe dela é evangélica, está vendo? Aí a mãe dela chegou perto de mim, na sexta-feira, eu lembro que estava meu marido, meu cunhado, tinha mais alguém. Ela bem baixinho no meu ouvido, a mãe dessa jovem, chegou assim e disse para mim assim, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta, e Jesus leva para o céu. Ela falou assim, você quer entregar sua vida para Jesus? Levante a mão. Eu levantei logo as duas em Cristo. 1 ano e meio de sofrimento já. Levantei logo as duas. Eu nem lembrei mais de marido, de ninguém que estava mais ali perto de mim. Aquela palavra começou a entrar. E começou a entrar dentro de mim de uma forma que era como se fosse um remédio especial. E foi. Aí depois ela veio no meu ouvido novamente e disse assim, Jesus vai curar você. E Jesus vai levar você aos 4 cantos da terra. Para dizer que Ele salva, para dizer que Ele liberta, para dizer que Ele cura, para dizer que Ele leva para o céu. Levanta a sua mão, glorifica o nome do Senhor. Que irmão deu uma palavra de amor, deu uma palavra de salvação para alguém. Não importa o que, não importa uma pregação grande, não. Somente uma palavra, Jesus te ama e tem efeito. Adora o Senhor, porque Ele é bom. Eu nunca mais vi aquela irmã missionária. Aleluia, glória a Deus. Mas até hoje, aleluia, ela ficou
sofrida, marido caminhoneiro, sumia 3 meses, sumia, as crianças estavam passando fome, mas as irmãs da presbiteriana chegavam do muro da igreja, que era uma avenida, e começavam a evangelizar a minha irmã. A irmã Maria, as outras irmãs ficavam do muro e diziam: dona Sônia, está faltando alguma coisa para você? Eu sei que seu marido viaja e está faltando comida. Olha, nós já estamos passando pelo portão e vamos levar compra para você. E ela levava compra para minha irmã, e levava alimento, levava roupa para as crianças, levava comida para ela, e conseguiu arrastar minha irmã para dentro da presbiteriana tradicional. Aleluia, aleluia, calma, e a minha irmã começava a fazer unha delas, começou a fazer unha e vender roupa para elas. Elas compraram roupa, pastora, em lojas de fábrica para dar para minha irmã começar a vender, para poder ajudar as camanai. Eita, Espírito Santo, aleluia, que coisa linda. E minha irmã já começou a trabalhar ali, e quando ela veio me buscar, era também uma sexta-feira, ela me tirou do hospital e disse: vamos para casa da minha mãe, aleluia, pegou a minha filha, e vamos, eu fui de ônibus, eu não tinha condições de pagar avião, eu hoje glorifico a Deus, porque no decorrer daquela viagem de 6 horas, eu não senti dor nenhuma, eu vim sentir a dor dentro da casa da minha mãe, porque se eu sentisse dor, não tinha injeções para aplicar em mim, mas olha Deus, até nisso o Senhor cuida. Quando eu cheguei na minha mãe, fiquei na casa da minha mãe, minha irmã já começou a chamar uma ambulância, para me levar lá para o pronto-socorro no outro dia, aleluia, aliás, já de madrugada, porque eu comecei a sentir dor, mas eu já tive um sonho, eu estava assim, quando eu entrei na casa da minha mãe, que eu peguei aquele cochilo da cansado da viagem, eu tive um sonho, que chegava um varão de branco, e ele chegava perto de mim, com um copo de óleo, pastora Vilma, com um copo de óleo enorme, ele chegou perto de mim, e ele dizia para mim assim: joga esse óleo em cima de você, um copo de cristal, a coisa mais linda, eu não conseguia olhar para ele, ele dizia: joga esse óleo em cima de você, eu dizia para ele: eu não vou jogar não, porque eu vou me sujar toda com esse óleo na visão, porque eu não entendia que ele estava me ungindo ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu disse: eu não vou jogar, e eu vim falar com ele, ele joga, eu não jogo, joga, eu não jogo, ele catou minha mão assim, pegou o copo, colocou na minha mão e tchum, jogou. Aí eu me olhei e disse: meu Deus, mas não me sujei de óleo na visão. Eu acordei sentada na cama assim, assustada, mas eu lembro, eu sei disso, foi o Senhor que já estava me ungindo para uma grande obra. Levanta a sua mão, pega na mão do seu irmão e diga: você é ungido, você é ungido. Você é ungido, Ele te ungiu para uma grande obra dele, Ele te ungiu, pastor Álvaro, Ele ungiu você, minha irmã, Ele já ungiu você, irmã, e a unção vem dele, a unção vem dele. Levanta a sua mão e glória a Deus, a unção vem dele, Ele já ungiu você. Eita, coisa linda, meu Deus. Eu entrei naquela ambulância, fui para o pronto-socorro. Eu era para ir para um hospital melhor, na Cruz Vermelha, lá no Rio de Janeiro, mas não tinha vaga. Naquela época não era fácil, não tinha vaga. E tanta gente com essa enfermidade. Me mandaram para um hospital chamado Jacarepaguá. Aonde chegava lá, já deixavam para morrer. Ali não foi fácil. Quando eu entrei, tinha tomado injeção, morfinas para aliviar a dor. Eu naquele quarto, aí escutava um gemer, ai, e o outro, ui, e a outra, ai, e ui, e eu também, ai, ei, e eu, ui, e outra, ai, era para cima cantiga, uma cantoria, ai, ui, ai, ui. Aí eu olhava para um com um buraco no rosto, deixa eu tomar aquela câncer no rosto, no nariz. Eu estive numa cidade fazendo uma conferência que eu olhei para uma mulher com uma ferida enorme no nariz. Eu disse assim: vem cá, querida, aqui, Jesus, eu quero orar para você. Quando eu chamei ela, o demônio tomou conta dela. Ela veio na direção.
Jesus disse: o câncer está no nariz dele. Eita, Jesus. O câncer está no nariz dela. Põe a mão. Quando eu fui colocando a mão, o demônio disse assim: eu sou Lucifer. Tira a mão. Eu disse: tiro não. Porque Jesus me deu autoridade. E você vai sair agora. A mulher foi liberta. No outro dia, pastora, a mulher chegou com o nariz limpinho. Sem a ferida, sem nada. Levanta a sua mão, porque tem amor, ânimo. Eu não sei o que você está precisando nessa tarde, nessa manhã, já essa tarde. O Espírito Santo hoje mesmo nesse testemunho vai trazer uma cura especial para você. Por isso esse testemunho tem que ir. Eu estava no dia ministrando a moça com tumor na garganta, e daqui a pouco na mensagem mesmo, o câncer, quando eu olhei para ela, apontei o dedo, o câncer desapareceu. Ela ficou com vergonha de vomitar e engoliu, mas ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor. Levanta a sua mão, ânimo. Eu vou ser rápido aqui, eita, Espírito Santo. Olhei para outra mulher no quarto, sem uma perna. Diga para o Senhor: graças a Deus que eu tenho as duas. E não reclamo das suas perninhas não, viu? Tenho que a minha perna veio. Ai, que pezão grande. Eu queria ter calçar 45, eu não queria calçar 48 ou 30 e sei lá quanto. Diga para o teu irmão: os seus pezinhos. Eita, coisa forte. Deixa eu ir embora. Olhei, aí daqui a pouco me entra uma mulher no quarto, as enfermeiras com ela, entra aquela mulher, senta ela naquela cama, começa a tirar aquela faixa daquela mulher, desenrola. Quando eu olhei, eu disse: cadê os seios da mulher? Liso, tudo comido, carne viva. E a mulher, e a enfermeira: calma. E começou a passar um líquido lá, sei lá o que ela estava passando ali, e passou, jogou, mas por causa da dor, enrolou de novo. Aquela mulher passou a noite todinha gemendo ali. Depois ela foi para outro quarto, não sei o que aconteceu. E eu comecei a ver tudo aquilo. Eu dei um grito: eu só tinha entregado a minha vida para Jesus. Minha irmã me deu a Bíblia, eu já deixei ela do lado da cama, que eu achei que a Bíblia era para deixar aberta no Salmo 91 e no Salmo 93 ou 23, essas coisas. Eu disse: é assim que os crentes deixam, então eu vou deixar a minha. Eu não sabia que era para ler. E quando a minha irmã da presbiteriana disse para mim assim: eu estou te dando essa Bíblia, Vilma, quando você quiser falar com Deus, abre ela, fala com Ele, chora, conversa com Ele, abre que Deus vai falar com você. Quando ela foi embora, eu disse: minha irmã é doida, é louca, os crentes deixam aberta essa Bíblia, agora Deus vai falar, Deus está lá em cima. Olha só como a gente é, né? Mas quando eu fiquei 21 dias gemendo de dor, com a noite deu 42 dias, diga para o seu irmão: você aguentava 42 dias de dor? Dor, balão de oxigênio, isso aqui não era cortado. Aí tentava dormir um pouquinho. Era assim. Aí eu dei uma olhada para a Bíblia assim. E fiquei dor gemendo. Aí eu disse: espera aí. 5 horas da tarde, a janta passou, o hospital, as comidas é cedo, né? Eu nem olhei para a comida, peguei aquela Bíblia e disse: eu não estou aguentando mais. Eu estou com essa dor que não passa, as morfinas, as enfermeiras me aplicam, eu estou virando uma peneira. Minhas nádegas, meus braços, uma peneira. O líquido saía para fora. Eu disse: me aplica mais. Ela: mas não tem jeito, dona. Eu quero mais, e aplica mais. E não passava, e aplica. Ela falou: eu vou furar você toda. Eu disse: eu quero, porque eu entrei em desespero que aquela dor não passava. Quando eu abri a palavra do Senhor, veio o Salmo 46. Inclina, Senhor, os teus ouvidos. Ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Eu li o Salmo, eu disse: eu não sei quem é esse homem chamado Davi, mas inclina os teus ouvidos, Deus. Eu não estou aguentando de dor. Comecei a chorar. Fechei a Bíblia
espírito sair de dentro do meu corpo. Eu vi o meu corpo deitado na cama e eu disse: olha ali, eu estou ali e eu estou aqui. Olhei os outros pacientes, o vão na porta do quarto. Quando eu olho para aquele vão, naquela porta, eu vi a sombra de um ser. Diga para seu irmão: só a sombra dele já faz grandes coisas. Eita. Eu olhei e disse: quem é? Com essa roupa compridona, uma manga larga pela sombra. Eu queria ver mesmo, mas só vi a sombra. Passou perto do meu espírito, pegou esses dois dedos aqui, aonde estava aquele corpo deitado assim de lado, que eu gosto de dormir de lado, e o corpo deitado ali, encostou com muita força, quando eu senti aquela dor. Quando encostou, eu acordei assustado. Eu disse: teve alguém aqui. Diga para o teu irmão: ele está aqui, ele está aqui. Hoje é o seu dia, é o nosso dia. Hoje é o dia do milagre para a tua vida. Tenha bom ânimo, eu pecado na chai. Ele está aqui. Como eu não entendia, dormi de novo. Também 42 dias, uma noite, um dia sem dormir. Acordei 10 horas da manhã. O café estava ali, com leite, o pãozinho. Eu me mexo para um lado, mexo para o outro e vou. E disse: a minha dor desapareceu. Quem conhece que entrou aqui? A minha irmã falou que era para ler a Bíblia. Eu li e Deus mandou alguém aqui.